E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta mais uma vez. Esse é o nosso 40º vídeo, sempre com aquela ideia de toda segunda-feira estar aí mostrando para vocês um vídeo novo, mostrando como matemática tem coisas interessantes, matemática tem coisas bonitas, matemática tem coisas úteis. Matemática não é só aquela coisa chata e enfadonha que cai na sua prova. E esse vídeo, nosso 40º vídeo, um número redondo, coisa que o pessoal costuma achar bonitinho, o pessoal tem um fascínio por números redondos, vai ser um vídeo com um tema bonitinho. A ideia de hoje é mostrar para vocês como você pega um gráfico de uma função que você conhece e faz modificações nele para ter outras coisas diferentes. Deslocar ele, esticar, comprimir, refletir, girar. Muito provavelmente isso vai ser tema de 2 vídeos, eu acho que eu não consigo falar tudo num vídeo só. E eu espero que vocês gostem desse tema, é um tema bonitinho, é um tema fofo e pode ser muito útil também para vocês. Bora lá, vamos começar? A ideia para o nosso vídeo de hoje é modificar gráficos de funções que sejam conhecidas. Para isso, a gente vai usar uma abordagem que é um pouco diferente da tradicional. A gente está acostumado muito com aquela coisa de você tem uma função e aí você aprende a desenhar o gráfico dessa função do nada. Assim, você tem uma equação e você fala, puxa, essa equação é uma parábola, essa equação é um círculo, essa equação é uma reta. A ideia de hoje é a gente já partir que você conhece alguma coisa. Você tem uma equação e fala, não, beleza, eu sei que esta equação é um círculo. Agora eu vou aprender a modificar ela, eu vou esticar ela para transformar numa elipse, eu vou refletir ela para transformar numa coisa que parece um símbolo do infinito. E a partir disso, você tem uma coisa conhecida, vai para uma nova. E essa vai ser a abordagem do vídeo de hoje. A gente vai ter uma coisa que já é conhecida e a partir dela criar uma coisa nova. E, como de costume, vamos começar falando sobre as definições matemáticas. A definição formal sobre gráficos. No caso, a gente vai definir gráficos em 2 dimensões só, para variáveis x e y. A ideia geral é, qualquer equação que você tenha 2 variáveis, x e y, você pode ter só uma também, e você consiga transformar ela numa expressão f de x, y igual a 0... Olha só, o Luke apareceu, não estava esperando ele logo no começo do vídeo. E aí, Luke, tá tudo bem? Você já pediu para parar a gravação? Aconteceu já alguma coisa muito problemática? Ah, olha só. Sim, a gente está falando que os nossos gráficos vão ser do tipo f de x, y igual a 0. Todas as coisas que você tem são sempre iguais a 0, mas existem coisas que não são assim. Para responder a pergunta do Luke, a ideia básica é, qualquer função que você tenha, você consegue transformar ela numa equação desse tipo f de x, y igual a 0. Mesmo que no começo, por exemplo, esse exemplo que o Luke deu, que era y igual a x² menos 1, 4. A gente consegue pegar esta mesma expressão e jogar todos os valores para um lado só. Mesmo que essa equação, a princípio, não tenha esse formato inicial, as coisas estão iguais a 0, você consegue converter isso fácil jogando para o outro lado menos tudo que não for igual a 0. Então essa equação, botando em linguagem de máquina, vira isso aqui, e essa é a nossa expressão. Então a gente pode assumir que todas as funções vão ser sempre do tipo blá 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 igual a 0. Sim, isso mesmo, Luke. Você pode jogar as coisas menos pro outro lado. Podemos voltar pra cá? Então, agora que o Luke tá feliz, a gente pode voltar pra cá e seguir o vídeo. Já respondi essa primeira dúvida, então, que qualquer coisa você consegue converter para esse formato f de x, y igual a 0. O gráfico de uma função vai ser a representação no plano xy, no plano cartesiano, de todos os pontos xy que você joga na equação e a equação fica verdadeira. Dá para escrever isso usando uma linguagem matemática um pouco mais formal, e essa é a simbologia. O gráfico da função é o conjunto, essas chavinhas indicam o conjunto dos pontos xy que você joga na equação e de fato dá 0. Para modificar os gráficos das funções, pelo nosso método, pela nossa abordagem desse vídeo, a gente sempre vai fazer isso usando mudanças de variável. A gente vai sempre pegar o x, trocar por alguma coisa, ou pegar o y, trocar por alguma coisa, e dependendo de que coisa é essa, os gráficos vão ser modificados, mas de uma forma previsível. A gente consegue prever de antemão como vai ser a mudança do gráfico, por saber que mudança a gente vai fazer. Isso tem 2 utilidades básicas. A primeira é, se você tem um gráfico que você já conhece, você pode adaptar ele para fazer mudanças dele. Puxa, eu sei como é o meu gráfico, é uma parábola, mas eu queria que essa parábola fosse um pouquinho para a direita, eu queria que essa parábola fosse um pouquinho mais esticada na vertical, eu queria que essa parábola fosse refletida só no eixo X. Fazendo essas modificações, você consegue montar uma função que tem o gráfico do formato que você quer. E da mesma forma, você também pode fazer o contrário. Você pode, se você tem uma função parece, mas não é exatamente igual, uma coisa conhecida, você pode, usando essas modificações, fazer uma engenharia reversa e saber como vai ser o gráfico. Primeiro tipo de mudança que a gente vai estudar.
se você for somar ou subtrair constantes nas variáveis, fazer uma mudança que você some ou tire algum número do seu x ou do seu y. Se você já tem a sua função conhecida, f de xy igual a 0, x0 e y0 são constantes que eu vou assumir positivo só para não ficar botando caso, se for positivo faz isso, se for negativo faz aquilo. Toda vez que você pega na variável x e você subtrai alguma coisa, você desloca o seu gráfico para a direita, que seria para frente no eixo x. Se você, ao invés de subtrair, somar alguma constante, você desloca o seu gráfico para a esquerda ou para trás em relação ao x. Se você subtrair alguma coisa da variável y, você desloca o seu gráfico para cima. E se você soma alguma coisa no eixo y, você desloca o seu gráfico para baixo. A razão pela qual isso funciona, a ideia é, se você tem f de xy como sendo um gráfico conhecido, vamos fazer um desenho genérico aqui, e fazer de conta que esta linha torta é a sua função f de x e y. Vamos só para dar efeito de um valor qualquer genérico, digamos que esse ponto tenha coordenadas AB e ele seja parte da sua função. Isso quer dizer que se você pegar a equação f de x e y, quando você trocar o x por A, o y por B, o resultado é 0 e é por isso que esse ponto está no gráfico. Se a gente for colocar na função f de x mais 1, por exemplo, y, a gente sabe que quando a coisa que está na primeira coordenada for A e a coisa na segunda coordenada for B, o resultado vai ser 0. Então, x mais 1 é a mesma coisa que A, y é a mesma coisa que B. Isso é a mesma coisa que dizer que A vale x menos 1 e B vale o próprio y. Então, o mesmo ponto AB que a gente jogava aqui, para fazer ele valer nesse ponto laranja no primeiro gráfico, quando a gente modifica a função trocando ela por x mais 1, o nosso A ele vale 1 a menos do que o que ele valia antes. Então, esse ponto AB ele vai ser deslocado uma unidade para a esquerda. E isso vai valer para qualquer ponto do gráfico. Qualquer ponto do gráfico que você pegar, ele vai ser deslocado uma unidade para trás. Então, quando você soma alguma coisa no x, você vai ter o mesmo gráfico deslocado uma unidade para trás. Que com a magia da edição a gente consegue converter para cá. Isso vai valer para qualquer ponto que você jogar do gráfico. Então, quando você junta todos, você tem o gráfico inteiro deslocado. Isso vai funcionar para o horizontal, para o vertical, para somar, para subtrair. Quando você soma, você desloca no sentido contrário ao eixo. Quando você subtrai, você vai no sentido a favor do eixo. Tanto faz-se no x, tanto faz-se no y. E agora uma ilustração rápida usando aquele software gráfico que a gente usa de vez em quando nos nossos vídeos para mostrar isso funcionando. Eu vou começar aqui em cima, nessa primeira linha, declarando a mesma função, a função que o Luke propôs de exemplo, y menos x² mais 4, e vou desenhar o gráfico dessa coisa, f de xy igual a 0, e aqui está, é um pedaço, é uma parábola, é uma função conhecida. Se eu pegar esta mesma função, e ao invés de calcular ela em x, eu calcular ela em x mais 1, mantendo y, a nossa equação vai ficar diferente. Ele vai passar a ser y menos x mais 1, no lugar de x você põe x mais 1 quadrado mais 4. E eu vou mandar ele fazer o desenho das duas expressões, da função original e dessa função. Que pelo que a gente acabou de ver, ele deveria ser o mesmo gráfico deslocado uma unidade para a esquerda. Quando a gente faz o desenho, está aqui. Em preto continua o gráfico original e em vermelho está a nossa parábola deslocada uma unidade para trás. A gente pode, do mesmo jeito, fazer deslocamentos na vertical. Eu vou fazer agora o gráfico com 2 unidades para cima, trocando a função por f de x, e no lugar de y vai ficar y menos 2. Aí no lugar de y mais 4 fica y mais 2, já que a gente subtraiu 2 do y. Desenhando também esse grafo, eu vou desenhar ele em azul, para ficar diferente. Nós temos a mesma parábola, que é a parábola equivalente à que estava em preto, só que deslocada 2 unidades para cima. Outro tipo de mudança que a gente pode fazer seria simplesmente mudar os sinais das variáveis. Pega o x e troca por menos x, ou pega o y e troca por menos y. Se você tem um gráfico conhecido, com uma função conhecida, birosquinha igual a 0, toda vez que você pega e troca o x por menos x, você tem o mesmo gráfico, mas você pega o eixo x e reflete ele, você inverte ele em relação ao eixo x. Se você fizer a mesma coisa trocando o sinal do eixo y, você inverte o eixo y. E se você trocar o sinal das duas, você inverte tanto em x quanto em y. Porque isso funciona fácil, a gente não precisa nem fazer um desenho. Quando você tem um gráfico de uma função e troca o sinal do x, o lugar onde o gráfico passava em 1, quando você troca o x, ele vai passar por menos 1. O que passava no 2 vai passar no menos 2. O que passa no 3 vai passar no menos 3. Se você troca no x, você inverte o sentido. Tudo que estava no 1, 2, 3 do x vai para o menos 1, menos 2, menos 3. Se você troca o sinal do y, é a mesma coisa. Se você troca o sinal dos dois, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Voltando para o software, voltando ainda de novo para aquele mesmo exemplo que o Luke deu, usando esta função, y menos x² mais 4. Esse é o gráfico dela, que a gente acabou de ver. Se a gente trocar o sinal de y, em vez de y ficar menos y, na equação vai ficar no lugar de y menos y, e quando a gente faz o desenho dela, a gente obtém o mesmo gráfico invertido no eixo y. Para esta função, como ela é simétrica no eixo x, se a gente trocar o sinal do x, a equação não muda, e a partir do momento que a equação não muda, o gráfico também não muda. A gente tem os dois gráficos sobrepostos, aqui inclusive ele só aparece o vermelho. Uma coisa que a gente pode fazer seria fazer duas modificações. Trocar o sinal do x
trocar o sinal do x depois de ter somado 1. O gráfico, quando a gente soma 1, a gente desloca ele uma unidade para trás, e quando a gente troca o sinal, a gente inverte o sentido dele. Seria como se ele tivesse deslocado uma unidade para frente, em relação ao gráfico preto, que é o nosso gráfico padrão. Dá para você também combinar as modificações que a gente viu. O último tipo de modificação que a gente vai ver no vídeo de hoje é se você for multiplicar ou dividir constantes nas suas variáveis. Então, vamos supor que você tem um gráfico conhecido, de novo e como sempre, e que você tem duas constantes que eu vou supor que são positivas para ver como é o gráfico disso. Então, se você for pegar o eixo x e for multiplicar ele por uma constante, a gente vai pegar o gráfico e comprimir ele numa proporção a em relação a x. Então, se você multiplica ele por 2, você vai espremer ele 2 vezes no x. Se você for pegar e ao invés de multiplicar, dividir ele, então aí você vai fazer o processo oposto. Se você divide por 2, você pega e estica o gráfico 2 vezes no x. Se você fizer as modificações no eixo y, é análogo. Você multiplica o eixo x por uma constante, você comprime ele na vertical em relação ao eixo y, e se você divide por alguma coisa, você pega ele na vertical e estica ele nessa proporção. Dividiu por 3, estica ele para ele ficar 3 vezes mais alto. Porque isso funciona é basicamente a explicação que a gente tinha para a primeira modificação, de deslocar o gráfico para a esquerda e para a direita. Os valores que você joga num ponto para fazer o gráfico funcionar, se você multiplica por 2, esse ponto, o valor que você precisa jogar para quando você multiplica por 2 dar o mesmo resultado é metade. Então você multiplicar o x por 2 faz com que o valor x que você substitua seja metade do anterior. E todo o seu gráfico você vai substituir valores por metade do horizontal. Então você vai ter um gráfico que vai ficar espremido 2 vezes. Analogamente, se você fizer para o eixo y, você faz a mesma modificação para o y, e se vezes multiplicar você divide, o raciocínio fica invertido. Mais uma vez, vamos voltar para aquele exemplo que o Luke escolheu logo no começo do vídeo. Temos de novo a nossa função, temos de novo o gráfico dela. E se a gente for criar a função que vai pegar f no ponto 2x, a equação dela é trocar o x por 2x, ele vai ficar então 4x ao quadrado, já que seria 2x parênteses ao quadrado. E quando a gente esboça o gráfico disso, em comparação com o outro, a ideia é que o gráfico, depois de dar Enter, ele vai ficar a mesma coisa, só que espremida 2 vezes no eixo x. E é exatamente o que acontece. Esse gráfico em vermelho, ele é a versão do gráfico preto espremido 2 vezes no horizontal. A gente pode fazer a mesma coisa para o eixo y, de ele por 1,5. Então esse gráfico ele seria igual a esse gráfico preto, mas ele vai ficar mais esticado na vertical. A equação dele ele converte para decimal, mas isso é característico do software. E desenhando esse mesmo gráfico junto, ele vai formar um gráfico em azul que vai ser o mesmo gráfico, mais esticado. Aqui ele estica tanto que ele acaba nem mostrando o vértice da parábola. A gente poderia afastar a imagem para ver ele sendo esticado. No entanto, quando você vai afastando os gráficos computacionalmente, ele vai perdendo precisão. Aqui a gente sabe que é uma parábola, porque é uma equação de segundo grau, mas o gráfico ele fica meio cheio de segmentos de reta. Isso acontece porque softwares, quando eles vão fazer desenhos, eles tentam calcular quais são os pontos da equação e ligar eles. Se você afasta muito, ele tem uma dificuldade maior para encontrar esses pontos, porque ele vai buscar no espaço maior. Então ele acha menos soluções e o gráfico fica menos preciso. E uma coisa que a gente não tinha comentado ainda, se você multiplicar por um número negativo. Vamos pegar o eixo y e multiplicar por menos 2. O fato de multiplicar por 2 faria com que o gráfico no eixo y ficasse 2 vezes mais comprimido. Então a gente teria um gráfico menor. E como a gente multiplica por menos 1, ele vai inverter, a gente vai ter um gráfico que é invertido e comprimido em relação à vertical. Então, usando o gráfico preto de referência e o nosso gráfico vermelho vai ser modificado, nós temos isso aqui. Ele é um gráfico que o vértice é até o menos 4 no original, mas aí quando você faz essa mudança de menos 2y, o vértice vai ficar invertido, ele vai passar a estar no positivo, e 2 porque ele está comprimido numa proporção 2 para 1. Oh não, a cara do pinguim está em close, quer dizer que o vídeo está se encerrando. Sim, o vídeo está encerrando por hoje, mas o tema ainda não. Existem outros tipos de modificação de gráfico que a gente pode fazer e vai ser a continuação, nós vamos falar sobre isso na semana que vem. A gente pode, por exemplo, colocar módulos e a partir do momento que você põe módulo, o gráfico começa a ter coisas interessantes também. E uma outra coisa que a gente vai falar também são rotações. Se você tem um gráfico, você quer girar ele, digamos, 30 graus, como que você pode fazer isso? Existe uma ferramenta para isso, é um método razoavelmente simples, é fácil de aplicar ele, inclusive, e a gente obtém gráficos rotacionados também. Agradeço a todos vocês por estarem comigo mais uma semana, fico muito feliz, o canal está me dando bons retornos, eu fico feliz com a participação de vocês nos vídeos, inclusive o vídeo da semana passada do puzzle, eu recebi respostas, fiquei muito feliz. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá aqui passando embaixo o meu e-mail e o meu Twitter, e além disso, você também pode deixar o seu comentário aí embaixo, que eu posso até demorar um pouco, mas eu acabo respondendo eventualmente. Muito obrigado. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mostrar para os amiguinhos que acham gráficos interessantes,
Recomendo muito isso porque a gente está no momento da história da humanidade que a gente precisa divulgar mais ciência. E divulgação científica é uma coisa boa, é importante e faz bem para a humanidade como um todo. Até o próximo vídeo, eu vejo vocês lá. Até a próxima.